Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Diácono Rodrigo, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela TV Minas, Rede Minas de televisão. Hoje começamos uma caminhada no 30º domingo do tempo comum. E claro, cada um de nós tem várias possibilidades na vida. E ao longo desses últimos dias, nós temos ouvido Jesus falar com seus discípulos no Evangelho de uma maneira muito enfática, incisiva. Vocês não podem continuar olhando a vida como estão olhando. Ou vocês tomam como perspectiva o caminho de caminhar comigo, ou então vocês estão perdendo muito tempo. Os discípulos de Jesus escutaram por pelo menos 3 vezes, na narrativa dos evangelhos, Jesus dizendo: quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Pelo menos 3 vezes. E na narrativa do Evangelho de Marcos, nós vemos o como ele vai pontuando isso. E por último, há pouco tempo, deixe-me somente voltar aqui, nós escutamos no capítulo 10, versículos 35 a 45, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, virarem para Jesus e dizer: nós queremos que o Senhor faça uma coisa para nós. Nós queremos que o Senhor coloque um sentado à sua direita e um sentado à sua esquerda. Ora, a posição de sentar-se significa que nós já estamos tranquilos, acomodados, conformados. Estamos prontos para descansar. No entanto, nada melhor do que quando se chega da escola ou então se chega do trabalho, senta-se naquela cadeira que é da gente, naquele cantinho que é nosso, não é? É bom demais. Todo mundo gosta. Quer dizer, agora que eu posso repousar. E óbvio, por aí vocês já começam a perceber
o tom que o Evangelho de Marcos começa a nos dar. Poucos versículos. No versículo 45, Jesus diz aos seus discípulos: o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir. Ele não veio para ficar sentado e acomodado. E nós chegamos a Jericó, na caminhada que temos. Jericó era uma cidade que parecia um oásis no meio do deserto. Uma cidade bonita, como que um paraíso. E ali, obviamente, tem um cego, filho de Timeu, por isso Bartimeu, filho de Timeu. E ele estava sentado à beira do caminho. Atentemos para esse dado. Ele está sentado à beira do caminho, enquanto os discípulos que faziam o caminho com Jesus queriam se sentar, uma à direita e outra à esquerda. Símbolo exatamente de que, enquanto os discípulos queriam se acomodar, ele já estava acomodado. Estava parado, à beira de um caminho que poderia ser feito, mas ele resolveu ficar quieto. E ele era cego, na mesma medida com que os discípulos estavam cegos, porque até então eles não tinham entendido: ou vocês estão me seguindo, ou não. Não existe meio termo. Mas esse cego, ele tem uma diferença. Enquanto os discípulos estão caminhando com Jesus, ele está sentado à beira do caminho e só escuta dizer que Jesus está passando. E alguma coisa dentro dele busca algo mais. Por isso ele fala: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele, dizendo isso, está reconhecendo: o Senhor é realmente a nossa esperança. Naquele oásis, todos ficam quietos. Mas o ponto que eu quero chegar é justamente esse. Jesus manda trazê-lo, ele vai, ele salta, ele sai da condição: eu não estou mais acomodado, eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho por onde ir. Eu tenho um caminho a seguir. Eu não posso me sentar. Ele deixa, vejam que contradição, os discípulos de Jesus, Tiago e João, queriam um sentar à direita e outro à esquerda. Pouco antes eles estavam discutindo: qual de nós vai ser o maior? E esse homem só tem uma coisa. Mendigo, ele só tem uma coisa: um manto. Às vezes servia para ele se sentar, às vezes servia para ele abrir e receber as moedas que davam a ele. Ele só tinha isso. O manto também o cobriria da chuva. Ele deixa a única coisa que ele realmente tem. Perdão pela expressão, mas o miserável foi capaz de deixar a única coisa que ele tinha. E os discípulos queriam adquirir alguma coisa. Quem é mais cego no itinerário de seguir a Jesus Cristo? E a pergunta de Jesus para ele é só uma: o que você quer que eu te faça? E me perdoem o jeito jocoso com que eu vou falar. Um cego chegando até Jesus, o que ele poderia querer? Um cego chegando até Jesus, o que ele quereria? Eu estou querendo uma casa maior. Não, eu só quero enxergar. Só quero ver. E ele volta a enxergar. Pois bem, eu não vou me delongar nos pontos que quero apresentar como perspectiva para nós e focando no Evangelho, mas eu vou tocar justamente nesse ponto. O cego, filho de Timeu, na verdade é o exemplo dos discípulos do passado e do presente, que estão caminhando com Jesus Cristo, estão muito perto dele,
mas infelizmente eles não têm a motivação necessária para deixar aquilo que seria a segurança deles e começar a ver um novo caminho, um novo horizonte para a vida. Bartimeu pode ser o exemplo de cada um de nós, sem exceção. Até mesmo eu que falo aqui, posso ser um Timeu em muitas circunstâncias, porque o caminho de seguir a Jesus Cristo não é o caminho simplesmente de nós enxergarmos, mas é o de querermos enxergar. Queremos enxergar a vida com uma nova ótica, queremos enxergar a história com uma nova ótica, queremos enxergar as pessoas com a nova ótica, queremos enxergar aquilo a que realmente nós fomos chamados. E definitivamente nós não fomos chamados para ficarmos assentados, curtindo a vida, cantando a música que tanto gosto, deixando a vida me levar, porque a vida pode nos levar sim, mas infelizmente a nossa omissão pode nos levar para um abismo no qual ninguém será responsável, senão nós mesmos. Assim no seio familiar, assim no meio político, assim no meio da igreja, em todo canto. Ou nós começamos a ter a atenção ao que realmente precisamos fazer, que não é a disposição que os discípulos de Jesus querem. Nós queremos um lugar e uma circunstância onde nós possamos nos acomodar. Nós queremos a mais plena segurança possível. Se nós não entendermos que, na verdade, seguir a Jesus Cristo é lançar o horizonte todos os dias para um recomeço, para se reconstruir e ajudar a vida a se reconstruir, nós não só continuaremos cegos, mas nós continuaremos recebendo as migalhas ou as esmolas da história. E muitos de nós estão gostando de receber as esmolas da história. Esmolas de afeto, esmolas de atenção, esmolas de pseudo-experiências religiosas e espirituais. Esmolas. Esmola, e aqui eu falo de esmola, não é no sentido bíblico. Porque a esmola no sentido bíblico, ela tem a seguinte característica: eu deixo de acumular aquilo que não me é necessário, eu deixo de fazer algo que não é necessário, como por exemplo, eu vou fazer um jejum, não vou comer carne hoje. Aquela carne que eu não comi, que ela alimente outra pessoa. Aí vem a minha esmola, eu estou dando de mim para você. Esse é o contexto bíblico. Atualmente, esmola é a gente dá o que sobra e o que não faz falta. Isso não é fraternidade. É isso que eu digo que é a esmola que nós estamos, às vezes, muitas pessoas estão procurando, que é receber aquilo que nem faz falta para o outro e se acomodar com as migalhas que a história nos dá. Enfim, de um modo bem simples e objetivo, Bartimeu pode ser o exemplo de cada um de nós. Ou nós podemos ser como Tiago e João. Queremos nos deleitar com aquilo que já conseguimos, ficarmos inertes e tão cegos como eles, não sabermos nem quem ou a quem, melhor, estamos seguindo. E somos chamados a ser, hoje, como Timeu, perceber que toda e qualquer segurança que nós tenhamos, ela não é nada comparado ao que nós precisamos realmente fazer. Nos levantar da condição de acomodados, de olhar a vida como ela está e acharmos que não temos responsabilidade nenhuma, mas sairmos de simplesmente ver a vida como espectadores e começarmos a participar com ela com uma única e fundamental diferença. Única e fundamental. Senhor, eu quero ser o seu discípulo e eu quero caminhar contigo. Aonde quer que o Senhor vá, que eu veja pessoas, história, a mim e o que eu posso ser para a vida de todos nós. A escolha é simples. Eu vou ficar à beira do caminho como cego, conformado com o lugar existencial que eu já tenho, ou procurarei ser o homem melhor,
que o Evangelho me chama a ser. Isso é questão de fé. A escolha é nossa. A graça nos é garantida. Mas o que queremos realmente?